Fala galerinha do trade, como vocês estão? Tudo bem? Pessoal, alguns seguidores pediram para que eu colocasse como que eu faço as operações. Eu publiquei recentemente aí alguns vídeos e o pessoal assistiu e ficou na dúvida de como fazer as operações. Então eu baixei aqui um replay, peguei um replay aqui do dia 8/3, 8/6, o melhor, e vamos fazer aqui desde o início, fazer desde o começo aqui para a gente ver o que eu vejo antes da operação. Antes do mercado abrir, eu venho aqui no diário, eu vou marcar para onde esse preço está indo. Então, se a gente for analisar, esse preço está caindo, tendência de baixa, e aqui voltou, continua em queda. Então, meu preço está em queda. Eu vou marcar também aonde o mercado parou, que é o que nós chamamos de gatilhos. Então, aqui esse candle 103 do diário, né? Candle do diário, ele aqui, a mínima dele foi rompida, se transformando numa resistência. Então, esse aqui eu vou marcar, vou até deixar marcado aqui como gatilho diário. Pronto. Aqui em cima tem outro, candle 97, também é um gatilho. Vou marcar esse gatilho também. Gatilho diário. Opa. Gatilho diário. Ok. O fundo aqui do 93, ele é um pivô rompido. Então ele vai se transformar numa resistência. Eu vou marcar ele também. Eu vou marcando esses fundinhos ou onde o mercado parou de subir. E vou deixando anotado aqui. 102 também é um pivô. Pivôzinho aqui. Vou marcar ele também. 102, pivô. Marquei aqui no diário. Então, provavelmente o mercado não vai fazer essa subida até lá em cima. Né? 11 mil pontos, ele não vai voltar até lá no próximo candle. Todos os dias eu faço essa marcação, candle a candle. Eu apago tudo e faço de novo. Até mesmo para quê? Às vezes eu vou marcar até a mesma coisa. Só que o que acontece? É para ir treinando, né? Treinando o cérebro. A gente vai marcando, vai aprendendo, e marca de novo, e aprende de novo. Bom, aqui nós temos um pivô não, um gatilho, que foi a mínima, a máxima desse candle 243 aqui. Gatilhos anteriores eu marco ele também, que aqui vai ser um local que o mercado vai bater e vai se segurar. Aqui embaixo, nesse fundinho aqui, eu tenho também os fundos que ele deixou aqui, correto? Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer um caixotinho aqui, ó. Nesse fundo, vou marcar uma região aqui, uma região de compra. Então, como que eu faço? Pego ferramenta de retângulo, pego da mínima desse, na mínima desse, faço o retângulo, tiro o ímã e vou puxar ele até lá na frente. E vou marcar que essa região aqui é uma região de compra. Então, região de compra. Tem mais aqui embaixo uma outra regiãozinha aqui, ó, que ele pode segurar. Se eu pegar aqui, vou ligar o ímã de novo. Fazer uma outra regiãozinha aqui, ó. Ó, regiãozinha forte aqui de compra. Isso aqui é uma. Aqui é outra que o mercado veio, ó. Tentou. Só regiõezinhas que foram parando o mercado aí, ó. Então essas regiões aqui vão ser regiões que vai dar briga. Vai dar muita briga nessa região aqui, ó. Vou marcar ela. Vou marcar essa aqui também. Vai ficar tudo junto? Vai. Daqui a pouco eu vou passar para os 60. E aí a gente vê o que faz. Então aqui é a região de compra. Marco minhas regiões de compra assim, verdinha. Eu sei que se chegou ali, eu estou olhando no gráfico lá no 1 minuto, nos 5 minutos. Chegou nessa região verde, eu não vou querer vender. Pode até ser que não dá nada, mas eu prefiro não vender. Ok, então marquei aqui no diário. Vou ver quantos pontos eu dei aqui. 4 mil pontos. Dificilmente vai cair 4 mil pontos assim para chegar lá embaixo, mas hoje, num dia só. Ok? Aí eu vou para os 60 minutos.
60 minutos eu faço a mesma marcação. Por exemplo, 60 minutos, subiu, desceu, veio aqui, deixa eu ver, aqui ele fez um gatilhozinho aqui, o candle 2, vou marcar a mínima do candle 2, se ele vier aqui ele vai provavelmente dar uma brecada aqui, vou marcar ele, coloco o ímã para ficar bem certinho, vou marcar aqui como gatilho, esse aqui eu não vou colocar como gatilho diário, só como gatilho, que eu sei que se ele vier aqui vai ser ruim. Mercado desceu, subiu e desceu de novo. Essa região aqui, ó, tem um monte de pre-workout aqui, ó, esses fundinhos aqui, é uma região de decisão do mercado. Se o mercado subir para cima disso aqui, possivelmente ele vai trabalhar positivo hoje. Tá? E da mesma forma que eu faço em relação a obrigação dos candles no dia a dia, nos 5 minutos, o diário também tem uma obrigação. Então, o que o diário tem de obrigação? Ir para baixo. O diário tem a obrigação de descer. Porém, eu vou comprar, eu vou vender já aqui, já que ele tem a obrigação de descer, já vou abrir isso aí vendendo? Não, eu vou esperar um pullback. Tá? Então, como que a gente faz com esse pullback? Vou pegar aqui a máxima e mínima de ontem, do dia anterior, né? Não é ontem, que é replay. Vou pegar daqui, aqui. Vou ver onde que é o 50%. Olha a coincidência. Deu exatamente em cima do gatilho. Exatamente. Vamos colocar o ímã para ver. Ter certeza disso. Aí é coincidência, gente? Coincidência? Mercado nada é coincidência. Tudo é premeditado. Isso aqui, a gente acha que a gente está operando e o mercado está fazendo isso aí por coincidência. Nada, nada. O mercado já foi até ali aquele fundo para poder deixar esse 50% ali naquele ponto. Então, vamos lá. Esse aqui é o 50% do dia anterior. Vou marcar ele aqui. Aí eu vou apagar essa FIBO. Ok? Então, eu marquei o diário, o 60. Uma outra coisa que eu marco. Regiões de liquidez. Regiões de liquidez, onde os stops do povo que estão vendidos, que tem gente que está vendido aí no mercado, descendo, onde que eles vão sair da operação, se vão desistir dessa operação. Essa região aqui. Essa região aqui é a região de liquidez. O que faz aqui? Nada. A hora que ele chegar aqui, eu não compro, não vendo. Se eu tiver comprado, já vou ficar esperto para sair. Região de liquidez. Outra região de liquidez aqui, acima desse candle 7 aqui, ó, do 60. O mercado fez topos, fundos, aqui deixou um topo. E tem muita gente que vendeu aqui no candle 7 e colocou stop aqui. Tá aguardando. Certo? Então vamos lá. Passando agora por 15 minutos, vou dar uma olhada. Tá tudo ok, 5 minutos, tudo ok. Vamos lá. Vamos dar um... Vamos abrir o mercado. E aqui eu vou fazer o seguinte, o mercado já está abrindo, ó, lá próximo das minhas marcações. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou acelerar para poder passar já o primeiro e segundo candle aí, porque nesses primeiro e segundo candle o mercado pula para lá, pula para cá. É muito difícil de você conseguir fazer alguma operação, se é operação técnica. Você pode até fazer uma operação na loucura aí, entrando e saindo, mas é operação técnica, usando a metodologia que eu utilizo para fazer as entradas, é impossível você utilizar isso. Então, eu vou avançar aqui, talvez até corte um pedaço para esse vídeo ficar um pouco menor, porque o outro ficou muito grande, para a gente pegar somente as operações. E aí, como que eu faço as operações? 5 minutos já deixou um topo, ok? Deixou um topo, eu vou pegar uma FIBO. Minha FIBO não é bem uma FIBO com os padrões aí de Fibonacci, tá? Não é uma FIBO com o número de Fibonacci. É uma FIBO que tem, a minha tem 0, 25, 50, 75 e 100.
Então, é uma FIBO só para eu marcar isso aí. O que eu quero só fazer? Eu quero que o mercado chegue nos 50%, como chegou aqui com o Candle 2. Candle 2 veio nos 50%, deu alvo. Candle 3 está negando para fazer uma compra. Porém, eu olho aonde mais? Eu olho 1 minuto. 1 minuto está fazendo o quê? Um pullback para descer. Pullback para vir para baixo. Tá? Então, antes de eu fazer essa entrada aqui, para fazer essa compra, eu já venho aqui, eu olho. Se os 5 minutos deixar esse fundo aqui, ó, deixou. Esses 5 minutos deixou esse fundo. Então, o que ele fez? Ó, ele veio, subiu, desceu, voltou aqui, deu alvo nesse 50% e esse Candle 4 está negando. Então, como que a gente faz a operação? Um candle tem que dar alvo no 50% ou em algum suporte ou resistência que você definir. O próximo candle tem que negar esse movimento. Como que ele nega esse movimento? Esse candle não estava subindo, parou de subir. Candle 4 não pode passar dessa região que eu marquei aqui, que é o 50%, o 920. Não pode fechar acima dele. E ele não pode, e ele deve fechar abaixo dos 50% dele. Então ele negou? Não, ele não negou porque ele deu obrigação para subir. Então ele não deu obrigação para cair esse candle. Então eu não entro. Eu vou aguardar mais um pouco. Olha lá, se tivesse entrado, estaria já passando aperto aí, ó. Então olha, a obrigação desse candle aqui era cair. Ele veio aqui, fez a mínima. A obrigação desse candle aqui é cair. Eu acredito que ele esteja, deixa eu até medir ele aqui. Acredito que ele fechou abaixo dos 50, vamos ver. Ó, fechou abaixo dos 50. Então o Candle 2, ele tem a obrigação de vir na mínima. Ele não veio ainda, então está devendo. Aí o Candle 3 deu obrigação de mínima, ele fez. Candle 4 deu obrigação de máxima, ele foi. Candle 5 está rompendo aí para cima. Ó. Eu vou diminuir um pouco a velocidade, porque nessa velocidade é difícil até de analisar. Então eu vou jogar aqui para velocidade normal, para a gente analisar aqui. Ó. Candle 6 rompeu os 50% para cima. Ou seja, se ele rompeu 50% para cima, a obrigação dele é vir na máxima. É nessa máxima aqui, tem 300 pontos de alvo. E um stop teria que ficar lá embaixo de 627. Então, não dá para fazer essa operação com stop tão caro. Stop desse não dá para fazer, ainda mais que tem o Candle 2 com obrigação de romper mínima. E a gente não vai correr esse risco agora não. O que eu vou fazer? Eu vou esperar que esse Candle 6 feche por aí, Candle 7 volte, faça aqui um alvo aqui para baixo, para o Candle 8 talvez a gente entrar comprando. Para isso, o que eu vou precisar? Precisar que o Candle 7, se vamos dizer que ele feche desse jeito aí, eu já posso fazer aqui não tem uma mínima, aqui tem uma máxima, eu posso colocar a minha FIBO aqui. Então, se o Candle 7, ou até mesmo o Candle 6, vier aqui nessa 50%, der alvo aqui, o outro querendo negar, o outro testar, eu consigo entrar na compra aí com stop menor, com um pouco mais de segurança. Por enquanto, nada a se fazer. Vou acelerar novamente para passar esses 2 minutos aí mais rápido. O Candle 7 abrindo, o Candle 7 voltando no 50% dessa pernadinha aqui. Deu alvo. Faltando 2 minutos, vamos ver se ele vai romper esse 50%. Se ele romper esse 50%, eu vou dar uma pausa para explicar uma coisa que eu faço aqui quando ele rompe. Mas aparentemente ele vai voltar a subir. Então, olha, vou voltar, vou diminuir aqui a velocidade. Candle 7, ele deu alvo. Candle 8, ele não pode ir na máxima desse movimento.
Ele não pode fechar abaixo dos 50% dele mesmo. E ele não pode romper ir lá no na máxima desse movimento aí. Não pode nem romper os 50% nem na máxima. Ou seja, ele tem que se segurar por aí. Se ele se segurar desse jeito aqui, o próximo vir para baixo, eu coloco uma ordem no rompimento aqui, para pegar esses 300 pontos aí para cima, entendeu? Acelerar um pouquinho, passar esses 2 minutos. Vamos ver o que ele vai fazer. Dependendo aqui, eu vou dar um 40 segundos, 30 segundos. Se ele fechar rompendo para baixo aqui, não tem operação. Desse jeito aqui não tem operação. Não tem operação. Operação fez uma falha de pullback. Fez um pullback para cima e fez uma falha de pullback. Aqui eu tenho uma operação. Vou dar uma pausa aqui. Aqui eu tenho uma operação. O que o mercado fez? Como que está acontecendo? Lembrando que, pelo diário, nós temos obrigação do candle vir romper essa mínima. Tá? Obrigação dos candles continua. O mercado fez, tá? Tava subindo desde ontem, hoje ele subiu, aí ele voltou, fez o pullback e confirmou esse pullback aqui, que era para ele fazer o quê? Isso aqui e vir aqui em cima. Confirmou. Porém, o que aconteceu aqui? Ao invés dele ir lá confirmar esse pullback, a obrigação era vir aqui romper ou renovar a máxima desse candle, ele fez o quê? Ele fez uma trollagem aqui, né? Uma trollagem. Ó, subiu, desceu, subiu, fez o pullback e agora fez o pullback para vir romper essa mínima aqui. Então, nós temos uma operação aqui de venda, descolando da mínima desse candle 9, para buscar a mínima do candle 5 aqui, do candle 5, candle 4, e depois a mínima do candle 2. Tá? Isso nós temos isso aí. Porém, o que eu costumo fazer, tá? Quando acontece isso aí, eu tô com a minha Fibo dessa pernada aqui. Então, a minha Fibo tá daqui. Tá desse mínimo aqui, nessa máxima. Isso aqui é a minha Fibo. Porém, antes de eu entrar, de eu acreditar nessa falha de pullback, eu faço o seguinte, eu puxo a minha Fibo no próximo fundo, para ter a certeza que realmente rompeu essa operação. Então, ó, nessa Fibo aqui rompeu. Mas se eu pegar o dia todo, rompeu também. Então, nós temos aí uma falha de pullback clássica para poder vir para o fundo aqui. Então, eu vou colocar aqui a minha Fibo, onde que estava. Vou pegar aqui 3 contratos. Vou vender aqui os 3 contratos 20 pontos abaixo desse candle 9 que ele está testando para cima. Vou vender aqui. Como ele está muito próximo aqui do candle 8, vou descolar um pouquinho do candle 8 aqui, porque às vezes ele só vem aqui, só pega a ordem e volta. Eu vou vender aqui. O stop tem que ficar lá em cima, porém, vou explicar para vocês como que eu faço com o stop. A parcial vou deixar aqui de 125 pontos. E o meu alvo eu vou deixar lá na mínima do dia, para a gente ver o que vai dar. Então, primeira operação, uma falha de pullback. Vamos ver se ele vai vir ali executar. Aí, se ele falhar a falha do pullback, aí a gente vai ter uma compra para ir para a máxima. E não se preocupe, que é assim mesmo. Tá? Se você for utilizar todas as operações, você vai ver operações de falha de pullback, uma falha da falha de pullback, aí você vai pegar um padrão de 3 candles 50%, você vai pegar, tem operação para todos os gostos, tem operação de rompimento, tem tudo.
Vamos ver aí, está acelerado em 3 vezes. Quando eu entro numa operação, ou estou prestes a entrar numa operação, eu costumo olhar, dou um zoom até melhor aqui, no 1 minuto. 1 minuto, o que ele está fazendo? Topos e fundos descendentes. Ó, pegou a operação. Pegou a operação. Pegou? Não, não pegou. Não abriu ainda. Nossa, passou por cima e não abriu minha operação? Que coisa de louco. Pulou minha ordem e não abriu. Que coisa. Vou vender mercado aqui para pegar essa operação, pelo menos. Pronto, estou vendido a mercado. Meu stop vai ficar lá em cima. O meu alvo aqui. Acabei entrando um pouquinho pior. E vamos esperar se ele vai pagar essa falha ali pro back. Aí o que eu faço? Olha o 1 minuto. Eu monitoro aqui o 1 minuto. Se o 1 minuto parar de romper fundo, começar a romper topo, ó, foi lá. Caramba, passou no meu coisa. Não, esse profit tá maluco. Era para ter dado a parcial. Pega a parcial, filho de Deus. Fazer ele pegar na marra aqui. Aí, beleza. Pegou a parcial, protege a operação. Vou proteger a operação, deixar aqui só para pagar as minhas taxas que eventualmente tiver. E agora eu vou monitorando isso aqui com a mesma FIBO. Se o mercado voltar a fechar acima dos 50% dessa pernada que ele está fazendo aqui, fechou 5 minutos aqui em cima, tramontina nele, corte rápido. Já zero no dedo. Então, meu stop está lá em cima, protegido. O que eu vou fazer? Esperar candle a candle o que ele está fazendo. Cada candle que ele fecha, aqui eu vou fazer isso. Aqui ele tá, a FIBO está aqui, ó. Tá nessa coisa aqui. Eu posso pegar essa FIBO e ir monitorando aqui pelo 1 minuto, que é melhor ainda. Ó, mercado descendo. Tá vendo aí? Meu alvo tá lá embaixo no fundo. Vou deixar o alvo descoladinho lá. Descoladinho. Continua descendo, candle 11 aí, depois já vem o candle 12 e candle 13. Ver se ele vai renovar esse fundo. Promessa é que renove e vai ser o primeiro ganho do dia. Então, aí está o exemplo de uma falha de pullback. O mercado foi, rompeu o ajuste. Se ele titubear, querer voltar para cima desse ajuste aí, eu já zero na mão, porque o candle 11 já é um candle chato de se operar. Olha como é que ele devolveu um monte aí, ó. Na verdade, o primeiro alvo é sempre, o alvo da operação é sempre os próximos alvos. Então, o próximo alvo seria aqui, ó. Eu que fui esganado de querer pegar o alvo lá embaixo do diário. Tá? Mas aí, o que eu faço? Como que eu faço essa operação? Como que eu conduzo essa operação? Vou aqui no 1 minuto, eu pego essa FIBO de 50%, e eu vou analisando aqui, ó, da máxima dela na mínima dela. Ela fechou já acima, já é um indício para que eu saia da operação. Se esse candle 12 fechar acima dessa candle aqui, ó, o candle 11 fechou abaixo. Se esse candle 12 aqui fechar acima, eu zero a operação onde tiver. Corte rápido. Por quê? Porque ele tende a subir. Ele tende a subir. Por enquanto ainda não me deu motivos para sair da operação, visto que ele tem alvo aqui embaixo
nessas mínimas aqui. Eu vou colocar até um pouquinho acima aqui, ó, 995, pô, tá 1000, né? Tá 1000 pontos. Se ele for lá, dá 1000 pontos. Agora, lembrando, Candle 12 fechou desse jeito aqui, eu tô pulando fora. Por quê? Porque o Candle 13 pode abater aqui lá em cima e só ir lá miserar e depois voltar. 50 segundos. Lembrando que essa falha de pullback já foi concluída. A falha, ele tinha obrigação de vir nessas mínimas. Ele veio, ó, Candle 12, saiu, ó, vou sair da operação porque ele fechou acima do meu 50%. Eu falei que se fechasse acima do meu 50% da Fibomicro do 1 minuto, os 5 minutos fechasse acima dela, eu sairia. Então, saí da operação, tá? Mas foram 500 pontos de gain. Meu alvo, ela lá chegou até a andar mais, chegou a andar quanto? Quase 900 pontos, ó. 850 pontos, mas voltou aí, então eu prefiro sair, porque Candle 13 é abertura de mercado. Abertura de mercado, ele vai pular para todos os lados aí. E corre-se o risco de te dar um prejuízo ou te dar até um bom lucro, né? Mas não vou correr o risco. Então eu vou acelerar um pouco mais. Só antes de acelerar, deixa eu já fazer um negócio aqui, ó. Eu tenho agora um topo e um fundo. Então eu posso pegar essa minha FIBO aqui e monitorar isso aqui, ó. Ó. Candle 12 voltou e deu alvo no 50%. Candle 13 está negando. Tá? Só que, ao mesmo tempo, ele deu alvo também aqui no ajuste, no fechamento de ontem. Então, eu não tenho nem compra nem venda aqui nesse candle. Como que eu vou ter compra? Se esse candle romper tudo aqui, voltar e testar, aí eu consigo vender. Como que eu vou comprar? Comprar só se ele voltar para cima dos 50% do dia, romper esses pivôs e lá fazer um pullback para eu comprar. Por enquanto, é venda e vamos aguardar ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Beleza? Então, essa foi uma operação de falha de pullback que nós fizemos no dia 8/6 e que nos rendeu aí 500 pontos de gain, utilizando 3 contratos na entrada. Tá? 3 contratos, saí com 2 com 100 pontos e o restante nós levamos até lá. Olha lá, estaria pagando os 1000 pontos que estava projetado. Ok? Agora vamos aguardar a próxima operação. O mercado deixou aqui o novo fundo. Vou ajustar a FIBO. O que aconteceu? Ele voltou aqui com esse candle 14, deu alvo no 50%, candle 15 está negando. Se o candle 16, o candle 15 ele tem que fechar abaixo desses prior quote. É que aqui já tem muita coisa aqui, tá no fundo. Então, aqui sem chance para vender, já está indo lá dando alvo no fundo. Então, não tem compra, não tem venda. Eu posso até vender aqui, ó, até testou para cima, uma venda aqui, mas ó, 200, até 200 pontos, mas olha o stop, 400 pontos de stop para pegar 200 no máximo aí de lucro, então não vale a pena. Vamos esperar ver o que ele vai fazer aí nessa congestão. Por enquanto eu posso traçar tanto essa FIBO maior aqui dessa pernada maior nos 5 minutos, como eu posso também pegar essa FIBO daqui, ó. Daqui aqui, o que está acontecendo? Ó? 50% aqui está trabalhando como resistência. Como resistência. Se ele romper 50% aqui, o que aconteceu? Ah, rompeu esse 50% dessa FIBO. Já vou comprar? Não. Eu vou analisar uma FIBO um pouco maior. Vou analisar aqui os 50% mais para cima.
Ó, rompeu 50% dessa fibra aqui. O que eu vou fazer? Vou puxar no próximo gatilho. Qual que é o próximo gatilho? Esse aqui. Ó, deu alvo no 50%, mas olha aqui. Região de Clear Coat, de fechamento de ontem, ajuste. Então é uma região de briga. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente que é pequeno numa dessa aqui, não faz nada. Porque se você entrar aqui, se você comprar, você toma stop. Se você vender, você toma stop. Se ele romper essa fibra aqui, o que eu vou fazer? Vou puxar essa fibra mais para cima. Ó, vou puxar essa fibra aqui. Vamos ver se ele está dando alvo. Está passando essa fibra também. Ah, se ele passar essa aqui, vou vir nessa aqui. Ah, está rompendo 50%. Opa, está querendo. O mercado está quebrando a estrutura aí para voltar a subir. Ok? Ah, eu vou comprar já direto aqui? Não, não vou comprar já direto aqui. Se ele quebrar a estrutura, abrir aqui, ó, fechou acima dos 50% do dia, o que eu vou fazer? Eu vou monitorar esse movimento aqui. Quero o quê? Eu quero que um candle venha, dê alvo no 50%, próximo candle negue essa informação e o próximo faça um teste para baixo e eu entro comprando. Ah, não voltou, tem problema, eu vou acompanhando a fibra aqui. Minha fibra pode ficar dessas máximas aqui, que ele deixar, a hora que ele deixar um topo aqui, eu puxo a fibra. Por enquanto, a minha fibra ainda está aqui, ó, nessa mínima aqui, ó. Minha fibra está aqui, que ele rompeu. Ó, rompeu. Tem a fibra aqui da pernada que desceu. Aqui, está nos topos aí, ó, tá deixando um topo. O que eu vou fazer? Vou marcar essa fibra aqui. Ver se ele vai romper para baixo. Ah, tá vindo para baixo, tá completamente louco. Nem vi que dia que é esse da semana. Dia 8/6, não tenho nem ideia de que dia que foi. Não sei o que fez também, que eu não olhei. Tá. Então o mercado, o que ele fez? Um pullback para romper mínima. Só que já está na mínima. Está aqui em cima, dando alvo já no ajuste, dando alvo no fechamento de ontem. Sem chance para que eu consiga fazer uma venda aqui. A probabilidade dele parar para essa região aí é muito grande. Então vamos esperar. Ver se esse candle aqui, 21, rompeu a fibra para baixo. Se esse aqui volta e desrompe ele, dava uma compra, mas continua vindo para baixo aí. Querendo fazer o quê? Querendo fazer uma congestão de mercado aqui, né? Alguns chamam um caixote aqui, ó. Ele vai ficar trabalhando dentro desse caixote aqui. Aí nós temos que esperar o que ele vai fazer. Se eu colocar a minha fibra aqui, ele foi para cima, voltou, deu um pullback para ir lá para cima, voltou, falhou o pullback. Tem que obrigação de vir aqui nos fundos. Esse candle 20 aqui tem a obrigação de romper, de ir lá na máxima dele, deixou uma obrigação lá, uma dívida. E agora, como ele ficou parado dentro desse caixote aí, ó, dentro de um caixote desse, é bem complicado de você trabalhar, querer fazer operação de 50%. 50% é bem complicado, é um caixote, tá vendo? Fez máxima, fez mínima, subiu, desceu, veio aqui, rompeu essa máxima, rompeu essa mínima, então impossível de você operar. O que dá para operar aqui? Rompimento. Se esse candle aqui fechar rompendo, entendeu? Fechar rompendo, ó, 1 minuto já está lá com descendente, está descendo, não testou e já quer continuar descendo. Queria que ele voltasse aqui testar, 1 minuto, fosse lá para cima, tá voltando a testar. Aí aqui tem uma venda de rompimento, que é bastante arriscada, pegar uma venda de rompimento, porque geralmente stop é gigantesco, você tem que fazer uma parcial rápida, tá? Então não veio, vou tirar minha ordem, tá? Ele viria, mas já está querendo voltar daqui, então complicado de saber. Vou esperar ver se ele não vai querer voltar para dentro desse caixote. Se ele não vier para dentro desse caixote, o que eu vou fazer? Vou monitorar agora essas fibras aqui.
A fibra pode ser traçada de topo ao fundo, que vai ser daqui até aqui. Ou eu posso traçar a fibra também de gatilho em gatilho. Aqui fez um gatilho. O que é um gatilho? É quando um candle tenta reverter o movimento. Aqui está vindo descendo, descendo. Esse aqui tentou reverter o movimento. Não conseguiu. Então posso colocar a fibra aqui do topo dele. Está dando alvo aqui no 50%. Candle 28 dando alvo no 50%. Candle 29 negar. Ou seja, ele tem que fechar abaixo do 50% dele mesmo. Ele não pode romper, fechar acima desse 50% que eu monitorei. Tá? E ele não pode fechar acima do candle anterior. Senão ele rompeu o candle anterior, descaracteriza a entrada. Então, se ele fechar desse jeito aí, deixa eu diminuir a velocidade, está muito rápido. Vamos lá, passei por 1. Vou já preparar a minha ordem aqui. Se esse próximo candle abrir batendo para cima, deixa eu dar zoom aqui, ó, tá abrindo batendo para cima, vou vender aqui no fundo dele. Minha parcial tá aqui embaixo, meu stop vai ficar aqui, ó, acima da máxima que esse candle 29 deixou. E eu vou tentar pegar 550 pontos lá naquele último alvo lá. Então, entrou aí, vamos ver se ele vai dar sequência ou se ele vai lá me estopar. Meu mercado não quis ir, voltou, estopou. O mercado veio aqui, candle 30. Pode considerar que ele deu alvo aqui no 50%, deu alvo aqui no ajuste. Vamos ver se o 31 vai negar. Mercado bem difícil esse dia. Se o 31 negar, 32 bater para cima, nós vamos entrar vendido. Agora a gente tem um alvo um pouco maior. O 32 não negou, deu o alvo, continuou dando alvo aqui. Vou esperar o 31, né? Esperar o 32, ver se o 32 vai negar. 31 deu como se ele fosse voltar a subir. O 31 rompeu o candle 30, então deu obrigação para o 31 ir para as máximas. 32 está querendo negar, não negou também, rompeu, mas deu obrigação de voltar. Vamos ver se o 33 vai fazer isso, ele vai voltar. Aqui eu posso ajustar minha FIBO um pouco mais aqui, ver se ele vai esperar esse aqui, ver se ele rompe. Se ele romper, eu vou ajustar minha FIBO aqui para ver se ele deu alvo em algum outro lugar. Ó. 32 está dando alvo no 50% do dia. 33, se ele nega, a gente tem a operação de venda. Se ele não nega, o mercado voltou a querer subir de novo. Olha lá, não negou, o mercado voltou a querer ir para cima outra vez, voltou para dentro do caixote, que foi só um rompimento falso aqui do caixote. Aqui nós temos um topo com fundo menor aqui, se ele vai respeitar. De repente aqui nessa linha, dá para pegar aqui um padrãozinho de 3 candles aqui também,
porém está acima dos 50%. Bom se ele voltar abaixo dos 50%. Ó, esse aqui veio, passou dos 50%, então não dá para fazer nada. Vamos esperar ver se esses outros aqui agora vai voltar a cair ou se ele vai dar sequência nesse pullback para ir lá ver aquelas máximas lá em cima. Nossa FIBO pode ser ajustada dessa mínima, dessa máxima. Agora, se ele voltar aqui, der um padrão 3 candles aqui, nós temos um padrão 3 candles para compra, para voltar para o topo desse caixote. Se a gente considerar essa FIBO aqui, ó, essa pernada aqui, ele fez, rompeu 50%. O que fala? Que 50%, se ele rompeu 50%, ele vai no topo. Então, tem alvo lá no 170, 220. Porém, não dá para comprar direto aqui e confiar nele. Ele pode fazer esse pullback e falhar o pullback como ele falhou da outra vez. Entendeu? Se ele não falhar esse pullback, o minuto está fazendo pullback para romper máxima. Queria que ele voltasse aqui nesse 50%. Aqui tem um gatilho, que ele tentou parar por aqui. Isso aqui veio e deu alvo, isso aqui negou. Aqui tem um padrão de 3 candles aqui nesse coisa que já deu alvo. Já foi aqui, ó, 100 pontos aqui, já 200 pontos. Uma linha de tendência aqui com topos que ele deixou anterior. Ele pode ir lá testar ela. A FIBO agora está aqui. Tentando fazer um topo aí. Ele fez um pullback, falhou o pullback. Vamos ver se ele vai confirmar de novo esse pullback aqui. Fez um pullback dessa pernada. Para cima, que ia lá romper, não foi. Falhou o pullback. Voltou de novo. Então aqui ele tem uma falha de pullback aqui para vir para o fundo. Então o mercado já está bem complicado aí de operar. Aqui ele tem uma falha de pullback aqui, ó. Um alvo aqui nesse fundinho aqui, ó. 60 pontos só. Ok, foi lá, bateu, confirmou o pullback. O mercado fazendo pullback para descer. Como ele rompeu esse 50%, eu vou vir no próximo gatilho. Vou vir aqui, rompeu. Vou ver esse aqui, rompeu. Rompeu não, tá chegando nele. Vou ver que ele vai reagir aqui nesse 50%. Aqui tá dando alvo nesse 50%. Tá? Então ele tem topos, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Se ele romper aqui, ele pode querer vir nesses fundos aqui novamente. E se ele romper isso aqui, esse pullback nós vamos pegar. Se ele parar aqui, como está parando com esse candle, próximo candle, negar esse movimento. Negar, tem que fechar para cima desse pure coach aqui também. E o próximo testar para baixo, nós vamos comprar para levar até no topo de cima. Se ele romper esse 50% aqui, próximo que testar para cima, nós vamos entrar vendendo de novo, que aí tem um pullback confirmado para vir para as mínimas. O minuto já está querendo virar lá, então esse candle aqui está negando esse movimento, veio descendo, 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 esse aqui está negando. O próximo, testar para baixo, testou para baixo, nós vamos comprar. Aqui, meu alvo de parcial está aqui, e meu gain está lá para cima. Ver se ele vai fazer isso, ou se ele vai, que ele fez um pullback para ir para as máximas, ou se aqui ele vai fazer uma negação do pullback aqui. Se ele negar esse pullback, falhar esse pullback,
a gente vai vender aqui, ó. Ó, falhou o pullback. Tira a ordem. Tira a ordem, vamos esperar. Tem que testar para cima. Testando para cima. Vou colocar minha ordem aqui por essa falha de pullback. Ele deve vir aqui nesses fundos. Agora eu vou esticar um pouco mais a minha parcial lá embaixo e ver o que ele vai fazer. Não pegou minha ordem. Deixou um doji querendo reverter o movimento. Então eu vou tirar para eu não vender fundo. Se eu vender aqui, eu estou vendendo esse fundo desse movimento. Eu não quero. Quero vender o pullback. Então eu vou pegar essa minha Fibo que está lá em cima. Vou monitorar ela aqui e ver se eu consigo pegar um padrão. Dando alvo aqui em cima, o outro negando, pegar mais em cima aqui. Esse aqui deu alvo. Esse está negando, mas está no fundo. Se negou, mas já deu alvo aqui no fundo, sem operação. Vou ajustar a Fibo. O mercado deu alvo no 50% dessa marcação de gatilho a gatilho. Próximo candle tem que ele mesmo já negou. Dá para vender aqui. Stop eu vou deixar lá em cima, mas se romper esse 50% aqui, fechar rompendo, eu corto na mão. Tentar pegar uma parcial ali com 150 pontos. Fico olhando para essa linha aqui dos 50%. 5 minutos veio aqui, fechou rompendo aqui, já era. Pegou a parcial. Aí o que eu vou fazer? Eu já estou com o meu stop lá em cima protegido. Vou ajustando a minha Fibo. Ponto por ponto aqui. Se fechar rompendo 50% dela aqui, eu pulo fora. Agora eu vou tentar levar até lá na mínima do dia. Deixar um pouquinho mais para cima aqui para não correr o risco dele só chegar lá e não me executar, como ele fez da outra vez. O mercado está chegando aí na mínima do dia, que seria a região de alvo. Tem que ficar esperto aqui, porque ele pode simplesmente vir aqui e voltar. Mas por enquanto ainda continuo na operação.
Se ele romper essa mínima aí, pode dar um bom trade. Não rompeu. Posso ajustar a minha FIBO agora desse fundinho que está aí até esse gatilho que ele deixou aqui em cima e monitorar esse 50% aqui. Se os 5 minutos fechar rompendo esse 50% aqui, eu passo a rodo nele, boto o dinheiro no bolso. Se ele não fechar, esperar aí, falta 1 minuto. Tá querendo fazer um candle de fundo aí. 5 minutos voltando, dando alvo no 50% dessa pernadinha aqui, ó. Desse movimento micro. Se esse próximo candle negar, próximo testar para cima, dá para fazer até uma realavancagem aqui. Por enquanto ainda não me deu motivo para sair da operação. Só que eu já fico com o dedo aqui no botão já. Porque se ele voltar para cima desse 50% aí, o que ele vai fazer? Ele vai vir testar os 50% aqui do topo. E eu não quero devolver tudo isso. Não fechou, esse candle negou, porém não fechou abaixo dos 50% dele mesmo, então ele não é um bom candle para fazer uma operação, porque ele tem a obrigação de vir aqui no topo dele, então às vezes você vende aqui, toma um calor até aqui em cima. E vamos esperar ver o que ele vai fazer, se ele vai deixar essa dívida aí, ou se ele vai vir aqui embaixo, pagar ela e de repente reverter o mercado daí. Voltar a subir daí. Por enquanto, continuamos a operação. Mercado descendo. Se a gente olhar aqui, 1 minuto continua fazendo topos e fundos descendentes. Agora fez um fundinho mais alto. Se ele vier aqui, voltar aqui com 1 minuto está fazendo, querendo voltar a subir. Por enquanto, mercado indo a nosso favor. Uma coisa que olha como essas linhas segura. Esse Pre-Workout. Eu tenho Pre-Workout de mínima, ajuste, máxima e fechamento. Eu monitoro essas 4 linhas de Pre-Workout. Rompeu a mínima do dia anterior. Fechou rompendo ela, então está a nosso favor. Se fechou rompendo, eu posso ajustar a minha FIBO aqui. Fechar desse gatilho nesse gatilho. Se eu quiser mais ainda, apertar um pouco mais, sem fazer loucura, eu posso vir aqui, colocar aqui, ó. E ficar monitorando aqui. Se fechar acima desse 50% aqui, eu não quero devolver nem esse pouquinho de gain aqui. Esperar. Já estamos aí com 500 pontos na operação. Lembrando que a gente fez 500 pontos na primeira operação antes do almoço. Tomamos um stop em uma operação aí que nós surpreendemos, acho que por essa região que está aí, esperando que ele fosse descer. Era uma operação de rompimento. Operação de rompimento eu não gosto, mas deu a operação, eu coloquei. O mercado deixou um fundo aqui, eu posso ajustar minha FIBO. Agora, se ele fechar dessa forma aí, põe no bolso. Eu não vou correr o risco. Aí o que eu vou fazer? Vou esperar ele voltar e me dar uma outra oportunidade para entrar numa outra oportunidade. Dia chato no mercado, o mercado desceu, subiu, fez umas pernadas sem frequência definida. Normalmente é para ele fazer, voltar até nos 50%, passou dos 50%, deu pullback, falha de pullback para todo lado. E agora está querendo ir lá fazer a molecagem dele para passar esse fundo aqui. Aqui a gente podia fazer até o seguinte, pegar esse alvo que está aqui, deixar esse alvo lá embaixo e ir monitorando ele, ó, 1.140 pontos.
lá naquele gatilho do diário. Deixo sempre um pouquinho antes do gatilho para que ele seja executado com mais facilidade, porque às vezes chega só próximo lá e volta tudo e você acaba perdendo as informações. Porém, eu não acredito que ele vá lá assim de uma vez só. Aí a gente vai fazendo o quê? Monitorando essas pernadinhas dos 5 minutos. Se ele fechou acima dos 50%, a gente já procura uma saída. Estamos aqui na velocidade 8, eu vou acelerar para a gente já encerrar o vídeo também, ver se ele vai lá ou não. Eu continuo aí, rompendo. Está no horário ruim já, horário da tarde, horário ruim que não chega. Entendeu? Mas a ideia aqui não foi ganhar dinheiro, a ideia aqui foi fazer as operações que desse no mercado, que eu enxergasse aí para mostrar como que eu racionalizo, como que é o racional do operacional, como que eu vou monitorando isso aqui para poder sair. Posso até deixar o alvo lá nas conchunchinas. Posso vir aqui agora, fez esse aqui, ó, já teria pego lá aquele alvo que nós tínhamos marcado. Mas como eu deixei o alvo mais para baixo, vou esperar. Aqui é uma região de fundo. Olha, essa região aqui é a região de fundo. Ele provavelmente ele vai bater aqui e querer voltar. Aí aqui eu já vou apertar a minha fibo aqui, ó. Desse gatilho, nesse gatilho. Esse gatilho aqui. Fechou acima desse aqui, ou seja, rompeu esse candle aqui. Tô fora do trade. Ah, mas você deixou voltar. Beleza, mas se ele for lá embaixo? Ele não romper isso aí, for lá para baixo, der umas pauladas e lá naquele gatilho lá testar. Ele já beliscou o fundo. Então, vou continuar. E aqui, lembrando que eu estou operando com um contrato, né? Praticamente. 3 contratos eu entro, mas se estivesse operando com um contrato apenas e levando dessa forma aqui, você já consegue ganhar dinheiro. Depois eu vou fazer um outro vídeo operando com um contrato só. Vou fazer os testes aqui para ver como que funcionaria. Foi lá. O mercado está aqui. Na verdade, esse gatilho aqui eu já poderia puxar essa fibra aqui para baixo. Ó. O mercado não vai dar continuidade, provavelmente vai voltar daí. Se fechar acima desse gatilho aqui, eu já vou cancelar minhas ordens aqui. Esperar ele aqui. Tentando empurrar, ó. Foi para baixo. Não deixou, não. Esse vendedor quer empurrar lá no gatilho do diário. Fechou rompendo 50% dessa microfibra aqui. Vamos ver se ele vai vir para baixo. 1 minuto lá tá fazendo um caixotinho lá no fundo. Falhou o pullback no 1 minuto. Vai voltar. Então, vou cancelar aqui as minhas ordens. Sair. Corte rápido. Cancelar, zerar tudo. Por que que eu fiz isso? Porque ele rompeu falso esse fundo aqui. Rompeu esse 27 aqui. Veio, rompeu ele. O outro candle desrompeu. Tentou manter aí para baixo. Desrompeu de novo. Então, vai ficar aqui dentro desse coisa aqui me enchendo o saco. Então, para encher o saco, se eu operar um negócio estressante como esse aqui, e ainda ter que ficar vendo o candle encher o saco da gente, esquece. Aí não vira. Agora, o que dá para fazer? Pegar essa informação aqui, ó. Ver se ele vai voltar aqui para essa região dos ajustes, para cá, para fazer uma nova entrada. Por enquanto, nada a se fazer. Isso também já foi o dia. Tomamos aí, fizemos 2 entradas, uma entrada de falha de pullback, uma entrada de rompimento. Ele não concluiu o rompimento, nos estopou. Tomamos aqui um stopinho, 300 pontos de stop. E depois fizemos novamente uma entrada por padrão de 3 candles. Padrão de 3 candles aqui, que nós entramos e foi 2 gains e 1 loss nesse dia. Ok? Então vamos ficando por aí.
Grande abraço a todos. Espero ter ajudado aí como que eu faço as minhas operações no dia a dia. Operamos aí com um pouquinho contrato, só para no simulador para poder fazer um exemplo de como operar. E eu vou fazer, em breve eu vou fazer mais uma entrada como essa, só que eu vou fazer com um único contrato e levando a saída se o mercado voltar acima dos 50%. Só para ver como que vai dar, com um contrato se é possível ganhar dinheiro. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, bons trades aí.